Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, dos segurados obrigatórios. Então, na nossa última aula, a gente tratou dos segurados obrigatórios empregados, certo? Que é a primeira categoria. E aí nós temos ainda, na condição de segurado obrigatório, os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os segurados especiais e os contribuintes individuais. Apenas para a gente relembrar, tá? Esses tipos de segurados estarão nessa condição de segurados obrigatórios por exercerem atividade remunerada. Então, a primeira grande diferença que a gente vai estabelecer entre a classe de segurado obrigatório e de segurado facultativo é o exercício da atividade remunerada. Lembrando bem que a atividade remunerada já será a razão, o fato gerador para a filiação e a inscrição compulsória desses segurados. Por isso que é tão importante a gente estabelecer as diferenças entre todos eles, tá certo? Então, a gente vai ter primeiro o segurado empregado, que nós vimos na nossa última aula, o segurado empregado doméstico, que é o conceito seguinte, que, diferente do segurado empregado, aqui a gente vai utilizar um conceito quase que idêntico do conceito que nós conhecemos do direito do trabalho, certo? Só para a gente relembrar, no segurado empregado, apenas a primeira linha ela vai ser compatível, idêntica ao conceito de empregado da CLT. O empregado doméstico, não. O empregado doméstico, toda a sua caracterização será aquela caracterização já regida pela Lei Complementar número 150 de 2015, que é a conhecida e famosa, como a Lei das Domésticas, tá? Então, quem é o segurado empregado doméstico? Para o regulamento da Previdência Social, vai ser segurado empregado doméstico aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou a família, no âmbito residencial, tá? De quem? Desta pessoa ou desta família, em uma atividade sem fins lucrativos. Aí, o que é que a gente vai poder observar? A minha principal característica aqui é a necessidade de que esse segurado empregado doméstico, ele preste serviço para um ente familiar ou a uma pessoa física num ambiente familiar, não necessariamente o espaço físico do domicílio de seu empregador, por exemplo, ou da residência desse empregador, como era um conceito pretérito, Então, aqui eu posso ter nessa condição, tanto de empregado doméstico e, obviamente, de segurado empregado doméstico, o motorista da família, o caseiro, o cuidador de idosos, Então, todas essas profissões que norteiam a atividade, certo? No âmbito familiar. Então, a interpretação dessa expressão de âmbito familiar, segundo a doutrina, ela tem que ser dada de um modo bem sistemático, tá? Esse labor, ele tem que ser um labor de interesse da família, ele tem que ser um labor de interesse pessoal do empregador, certo? Não necessariamente na moradia, no domicílio desse empregador, tá? Por isso que a gente pode, colocar dentro dessa classe o motorista particular, o caseiro, seja de uma chácara, seja de uma roça, enfim. E é importante também que esse empregador, que essa mão de obra do empregado doméstico, ela não seja utilizada em nenhum tipo de atividade lucrativa, certo? Por quê? Se ela vier a ser utilizada na atividade lucrativa, em qualquer atividade lucrativa, a gente não vai estar diante mais de um segurado empregado doméstico, e sim de um segurado empregado. Da mesma forma que não estaríamos diante de um empregado, tá? E sim de um segurado empregado doméstico, e sim diante de um segurado empregado, perdão. Tá? Então, aqui é importante, certo, que esse serviço ele seja prestado
sem fins lucrativos, tá? Ainda que seja no âmbito residencial. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar Dona Maria, que tem um auxiliar do lar, que exerce atividades domésticas, né? Então, essa auxiliar, Joana. Joana faz faxina, Joana passa roupa, Joana lava roupa, Joana cozinha, Joana cuida dos afazeres da casa, do dia a dia. E aí, um belo dia, né, Dona Maria resolve começar a fornecer marmita para fora, né? E aí, Joana passa a auxiliar na produção dessa marmita. O fornecimento de marmita é uma atividade lucrativa, certo? Então, a partir do momento que a mão de obra de Joana ela é usada numa atividade lucrativa do seu empregador, ela não é mais empregada doméstica. E, por sua vez, ela não vai ser segurada empregada doméstica. Professora, qual é a diferença da gente estabelecer isso? Por que é tão importante? Porque aquele que detém a mão de obra do empregado doméstico, ele tem alguns privilégios se a gente compara com o empregador não doméstico, né? Então, o empregador doméstico, na sua alíquota de contribuição previdenciária, o valor é reduzido, tá? Ele vai fazer os pagamentos por meio do Simples Doméstico. Então, tem toda uma simplificação na formalização, tanto dessa relação laborativa, como também nos deveres fiscais desse empregador doméstico. Tá? E essa simplificação, ela deriva justamente do fato dessa mão de obra, ela não ser uma mão de obra usada com o objetivo de lucro, certo? Então, por isso que se a mão de obra ela é usada com o objetivo de lucro, ainda que a atividade econômica seja feita no âmbito doméstico, esse empregado deixa de ser doméstico, tá certo? Então, esse é um aspecto, assim, essencial, tá? Um outro ponto é que é claro que o empregador doméstico, ele vai ser pessoa física, tá? Ele é uma pessoa física ou a unidade familiar. Eu não tenho um empregado doméstico de pessoa jurídica, certo? Então, aqui é uma outra diferença que a gente tem que estabelecer. Então, vamos imaginar que o empregador, ele possui uma empresa. Ele possui uma sociedade empresária. E aí ele resolve registrar esse empregado doméstico na sua carteira de trabalho como funcionário de sua empresa. Pronto, ali já desclassificou, ali já desconfigurou essa condição de empregado doméstico, ok? E aí um outro aspecto que a gente tem que colocar é com relação ao requisito de habitualidade desse empregador. Tá? Essa habitualidade na definição do labor doméstico, a partir da Lei Complementar número 150 de 2015, a gente passou a ter uma característica assim, bem especial, que é a previsão de que essa habitualidade ela precisa ser por 2 dias na semana, né? Por mais de 2 dias na semana. Por quê? Se a habitualidade ela é de até 2 dias na semana, eu não vou estar diante de um empregado doméstico, eu vou estar diante de um diarista, que, por sua vez, vai ser caracterizado no âmbito previdenciário como contribuinte individual, tá? Ou, se não houver uma continuidade nesse labor, né? Se for um labor descontínuo, né? Vamos imaginar um trabalhador que laborou 4 dias uma semana, em uma data específica, e aí 5 meses depois foi fazer mais um serviço durante outros 4 dias. Então, aqui eu não tenho um empregado doméstico, certo? Eu também vou ter um diarista, tá? Então, eu preciso ter, para essa caracterização, uma habitualidade, e uma habitualidade que seja contínua por período superior a 2 dias semanais. Tá? A lei ela foi muito clara nesse sentido, porque antes da Lei Complementar número 150, a gente tinha muita divergência jurisprudencial em como caracterizar e reconhecer quem é segurado empregado doméstico e quem era empregado doméstico e quem era diarista, né? O que dificultava bastante, né, os julgados e uma equidade nesse raciocínio. Então, aqui eu preciso sim ter uma habitualidade, uma continuidade que ultrapasse 2 dias semanais para considerar empregado doméstico. E um outro caractere óbvio
é a questão da pessoalidade e onerosidade, que também são intrínsecas da relação de emprego, e que, por sua vez, também serão intrínsecas, né, dessa condição de empregado doméstico, tá? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que reside na sua casa, um parente distante que veio para a sua residência para estudar, e vez por outra ele ajuda no labor doméstico, não há nenhum tipo de subordinação ou de onerosidade, então ali eu não estou diante de um empregado doméstico, e muito menos de um segurado empregado doméstico, tá certo? Então, assim, é importante a gente dizer que há esse raciocínio, essa perspectiva que exige também a presença, né, dos requisitos da relação estrito senso de emprego, né, tal qual a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade e a continuidade ou habitualidade. Esta, para o empregado doméstico, a gente vai considerar mais de 2 dias por semana, né, habitualmente, tá? Então, em síntese, esse é um segurado empregado doméstico para a Previdência Social, certo? A próxima categoria, ela também vai fazer uso de um conceito do direito do trabalho, que é o segurado trabalhador avulso. Quem é esse trabalhador avulso? Aqui eu vou estar diante do mesmo trabalhador avulso que eu conheço do direito do trabalho, que é aquela relação de trabalho realizada através de uma intermediação de mão de obra. Logo, nós vamos ter, né, que o conceito desse trabalhador, segundo também o Regulamento de Previdência Social, vai ser aquele, sindicalizado ou não, que vai prestar o serviço de natureza urbana ou rural, sem vínculo empregatício, a diversas empresas com uma intermediação obrigatória, seja uma intermediação do sindicato da sua categoria ou de órgão gestor de mão de obra, que é o que a gente conhece como OGMO. Repare que esse segurado trabalhador avulso, né, que é o trabalhador avulso do direito do trabalho, ele em muito se assemelha ao cenário, tá? Aliás, ele se muito diferencia ao cenário do que o que na nossa região a gente grosseiramente, né, e de modo assim bem atécnico acaba chamando de trabalhador avulso. É muito comum na nossa região as pessoas se referirem ao trabalhador avulso como se fosse os diaristas, né, que são aquelas pessoas que laboram clandestinamente, né, sem carteira assinada, sem nenhum tipo de registro, né, de modo muitas vezes eventual, e aí várias pessoas acabam chamando, fulano trabalha avulso, como se avulso fosse uma forma solta, tá? Na verdade, essa expressão ela é uma expressão bem atécnica, e o trabalhador avulso realmente vai ser aquele que possui uma intermediação obrigatória do sindicato da categoria, tá? Ou do órgão gestor de mão de obra. Então, ele é muito utilizado em alguns tipos, né, de atividades, que são atividades que exigem a presença desse labor, mas não justifica, né, um quadro de funcionários específico durante todo o ano, por exemplo, né? Ou então durante todo um período de modo assim bem habitual e contínuo, tá? Então aqui a minha caracterização ela vai ser realizada por meio da intermediação, tá? Uma intermediação ou pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra. Lembrando bem que para que haja essa intermediação não há necessidade de sindicalização desse trabalhador, certo? Nem de nenhum tipo de associação obrigatória, uma vez que a própria Constituição Federal ela acaba vedando, né, uma filiação compulsória a sindicato ou a entidades associativas, tá? Então, o que é que acontece? Esse trabalhador, ele não tem vínculo empregatício com quem ele vai prestar a sua mão de obra, certo? E pela inexistência desse vínculo, também não tem nenhum tipo de subordinação. E aí, esse sindicato ou o órgão gestor de mão de obra, eles vão funcionar, na verdade, como se fossem uma espécie de intermediários, né, ou de captadores de mão de obra, para que esse trabalhador exerça uma tarefa específica para determinada empresa, certo? E aí, se o trabalhador ele exerce essa tarefa
Sem a intermediação, seja do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, eu não estou diante de um trabalhador avulso, certo? Porque para caracterizar o trabalhador avulso, eu preciso da intermediação. Se não tem a intermediação, eu vou estar diante de um contribuinte individual, tá? Então, todos esses serviços que vierem a ter uma espécie de intermediação vão se firmar como os trabalhadores avulsos, e esses trabalhadores avulsos vão exercer a sua atividade, seja de natureza urbana ou de natureza rural. Tá? Aí um ponto que a gente pode observar é que o próprio regulamento de previdência social, no seu inciso 9, ele vai nos dizer quem seriam, né, considerados trabalhadores avulsos, e aqui a gente vai ter uma espécie de rol, né, exemplificativo para essa categoria. Né? Então, eu posso destacar aqui para vocês os trabalhadores portuários, né, que são o exemplo clássico da doutrina trabalhista de um trabalhador avulso, né, esses trabalhadores portuários que exercem normalmente atividade de captazia, de estiva, de conferência, de conserto de carga, vigilância de embarcação e de bloco, tá? Trabalhadores de estiva, né, de qualquer natureza, inclusive nas carvoarias e na atividade de mineração. O trabalhador em alvarenga, né, que são aquelas atividades para embarcação de carga e descarga de navio. Amarrador de embarcação, ensacador de café, de cacau, de sal e os similares. Os trabalhadores da indústria de extração do sal, o carregador de bagagem de porto, o prático de barra em porto, o guindasteiro, o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos, tá? Todos esses trabalhadores aqui são os nossos principais exemplos de trabalhadores avulsos. E aí eu pego para vocês, né, eu faço um gancho com relação à atividade portuária. Né? Vamos imaginar o Porto de Suape, certo? Então, o Porto de Suape, ele recebe cargas, centenas de cargas diariamente. Você não tem funcionários do porto para serem responsáveis pelo carregamento, pelo descarregamento, pela amarração dessas cargas, tá? Você tem trabalhadores avulsos que lá estão presentes, que por intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra são contratados para receber a tarefa por carga, tá? Por atividade, né? Então, também não teria lógico uma determinada transportadora ele ter um quadro de trabalhadores em cada porto do país, certo? Então, o que é que acaba funcionando? Eu tenho esse grupo de trabalhadores, né? Então, os indivíduos, eles são contratados para exercerem essas atividades e aquele que é beneficiado pela mão de obra, ele vai efetuar esse pagamento para esse trabalhador, na modalidade de trabalhador avulso. E esse pagamento, ele vai ser feito também através desse órgão intermediário, né, que é o órgão de mão de obra ou o sindicato da categoria. Todas as contribuições que são devidas, elas são devidamente recolhidas, tá, desses trabalhadores, certo? Então, tanto os deveres, né, fiscais, tributários, como também os deveres fiscais previdenciários, considerando ainda uma alíquota também diferenciada, específica para essa categoria de trabalhador, tá certo? Então, aqui vai ser o nosso exemplo clássico, né, da categoria de trabalhador avulso. E aí a gente vai ter ainda, no próprio regulamento de previdência social, o conceito de todas as atividades que estão previstas nesse inciso, né? Então, em que consiste a capatazia, né? Que é a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de uso público, né? Ou seja, o recebimento, conferência, transporte, abertura de volume, conferência aduaneira, manipulação, arrumação, entrega, carregamento, descarga, a partir do momento que são efetuados pelo aparelhamento portuário. Então, essa é uma atividade. Então, eu posso ter um trabalhador que é contratado para exercer essa atividade, para uma determinada carga, tá? Eu tenho ainda a atividade de estiva, né? Aqui vai ser a movimentação das mercadorias nos convéses, né? Ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares. Transbordo, arrumação, peação, despeação, carregamento e descarregamento dessas mercadorias, que também vão ser realizadas com equipamentos de bordo,
A gente vai ter ainda a conferência de carga. Essa conferência de carga, né, ela vai estar inerente à contagem de volumes, a anotação das características desses volumes, qual é a procedência, qual vai ser o destino, a verificação dos estados dessas mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e de vários outros serviços que são inerentes, né, a esse cenário de conferência e as operações de carregamento e descarregamento das embarcações. E a gente vai ter ainda, por fim, tá, as categorias de conserto de carga, onde eu tenho reparo e reestruturação das embalagens das mercadorias, as operações de carregamento e de descarga de embarcações, a reembalagem, a marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, aberturas de volumes para vistoria e posterior recomposição, tá? Nós vamos ter ainda a vigilância das embarcações, né? Onde eu tenho uma atividade de fiscalização para a entrada e saída das pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como a movimentação dessas marcadorias nos porta-lós, nas rampas, porões, convéses, plataformas e outros locais de embarcação. E, por fim, a atividade de bloco. Essa atividade de bloco, ela vai consistir, né, na atividade de limpeza e conservação das embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. Observem, né, que esses três classificações, essas três conceituações, elas se complementam, né, com as anteriores e cada uma ela vai ter uma espécie de objetivo diferente. E todas vão compor essa categoria de trabalhador avulso, tá certo? Então, é como se o trabalhador ele pudesse vir a ser contratado para a realização dessas tarefas, ele recebe a remuneração inerente à tarefa realizada, tá? E aí essa atividade, essa remuneração, esse pagamento, ele já vai ser feito de uma forma organizada, né? Da mesma forma que é feito o aliciamento desse trabalhador, tá? Seja por meio do órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato da sua categoria, ressalvando, eu não preciso estar sindicalizado, eu não preciso estar associado, certo? Mas esse órgão e esse sindicato, eles vão ser responsáveis, né, pela intermediação da realização dessa atividade, como também pelo pagamento, tá? E também, a partir desse pagamento, já se é efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias, né? Só para que a gente exemplifique assim de um modo bem grosseiro. Vamos imaginar que você vai receber pela tarefa R$ 500. Nesse pagamento já se efetua o desconto do que seria a contribuição previdenciária desse trabalhador avulso e também daquele que recebeu essa mão de obra, que não é o sindicato de categoria e também, naturalmente, não vai ser o órgão gestor de mão de obra. Eles apenas funcionaram como uma espécie de intermediários, tá certo? Então, assim, só para que fique bem claro, a gente pode observar que esse trabalhador avulso da Previdência, ele é quase que igual, né, para não dizer igual, ao que a gente conhece de trabalhador avulso do direito do trabalho, só que ele vai ter um regime previdenciário diferenciado das outras categorias, certo? Por isso que ele vai ser uma categoria própria de segurado empregado. Tá? Eu não posso chamá-lo de segurado empregado, eu não posso chamá-lo de empregado doméstico, também não posso dizer que ele é contribuinte individual, eu também não vou poder dizer que ele é segurado especial. Então, por isso que o legislador, ele cuidou de criar essa outra caracterização, e dentro dessa caracterização a gente tem exclusivamente esse trabalhador avulso, certo? Então, eu acredito que eu espero ter conseguido deixar as coisas bem claras, assim, para vocês, tá? E aí que a gente veja, a partir das nossas próximas aulas, as demais classificações, né, de segurados, certo? Para que a gente compreenda bem perfeitamente essa diferenciação que deve ser realizada no âmbito da atividade previdenciária, tá bom? Então, até ao nosso próximo bloco.